Hoje eu vou estar trazendo a resolução da máquina PID. Ela é um Capture the Flag do nível médio da plataforma Hacking Club. Então, bora lá, já vamos para a VM, sem muita enrolação. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma varredura de portas com Nmap padrão. Eu vou utilizar Nmap -p-, que ele vai estar fazendo scan em todas as portas, né? Todas as 65.535, se eu não me engano. Traço PN, para ele não enviar pacotes ICMP, o IP da máquina. E traço VV para ele estar trazendo verbosidade dupla. Então, eu já executei esse comando e armazenei em nmap.txt, tá? Pra gente poupar um pouco de tempo do vídeo. Então, vou estar lendo o arquivo aqui. E ele encontrou, o scan encontrou a porta 22, 3000, 8009 e a 8080. O SSH é numa versão mais atualizada, né? Então não tem nenhuma grande vulnerabilidade. Essa porta 3000 é um serviço web, aparentemente. A gente pode acessar aqui no Firefox. É um simples serviço web. Se a gente fizer um brute force de diretórios, não tem nada demais nele. Então a gente já pode descartar. Na 8009 não tem nada. Eu não sei. É um Apache JServe, né? Mas na parte web não tem nada. E na porta 8080 nós temos esse Apache Guacamole, onde ele pede uma credencial de username e password. Então a gente pode dar uma pesquisada por Apache Guacamole, username e password, ou credenciais padrão, e a gente encontra ou admin ou guacadmin. Então se a gente copiar aqui e colar como username e password, a gente consegue se conectar, né? Se autenticar. E agora que a gente já tem acesso ao Apache Guacamole, a gente sabe também que é conhecido, é um código open source, tal, se eu não me engano. Então a gente pode pesquisar por vulnerabilidades. Apache Guacamole, RCE, por exemplo, e a gente cai nesse post que eu já vi, né? Porque eu já resolvi a máquina, mas é da Think Love Share, e ele ensina como a gente pode escrever uma JSP Web Shell com TypeScript Recording. Tem um vídeo aqui explicando bem simples como que ele faz como ele escreve esse arquivo, mas eu vou estar seguindo esse texto aqui, né, esse bloco de notas, para a gente estar criando essa Web Shell. Então o primeiro passo é a gente criar uma conexão. Depois de logar, a gente cria uma conexão. Vou dar até um zoom para vocês. Nesse endpoint aqui, ele diz que dá para criar uma conexão. Então a gente vai em New Connection. A gente muda o protocolo para Telnet, que é com ele que a gente vai conseguir escrever. O nome a gente pode colocar qualquer coisa. Aqui em parâmetros, a gente tem que adicionar os parâmetros de rede. Ele pede o hostname e a porta. Então seria localhost e a porta 8080. E aqui em TypeScript a gente coloca o path de onde vai ser escrito a Web Shell, que seria, como a gente sabe que se trata de um Tomcat, a gente coloca o path default, né, o path padrão, e o nome da Web Shell a gente pode colocar webshell.jsp. Vamos em save. Depois disso a gente acessa o barra. A gente acessa aqui a conexão, né? E ele pede para colar esse payload, que é para estar escrevendo a shell, a Web Shell JSP, e ele pega como parâmetro CMD, que a gente vai enviar na requisição,
e o que ele pegar desse parâmetro vai estar sendo enviado como comando e a gente vai ter a resposta. Então a gente clica aqui, copia de novo, clica Ctrl Shift Alt, ele fala para colar nesse clipboard aqui e a gente cola aqui também. A gente é desconectado e vamos ver se foi escrito a webshell.jsp que a gente especificou. Tem que passar o parâmetro cmd, id, e aqui a gente dá um Ctrl U para ver o código fonte. Ele realmente executou o comando e a gente está como root. Então isso é bom, né? Agora o passo que eu demorei bastante foi para pegar a reverse shell. Eu tentei com Python, DevTCP, eu tentei de diversas maneiras, mas eu não estava conseguindo por conta do encoding aqui. Depois que eu fui me tocar e eu consegui utilizando esse site aqui, que é o reverseshell.sh, onde você passa o IP da máquina e a porta. Eu vou até pegar aqui IPAS para pegar o meu IP da VPN. E a porta 1234. E aqui ele cria um arquivo .sh que ele testa diferentes reverse shell com Python, Perl, Netcat e DevTCP. Então é interessante e eu consegui utilizando isso aqui. Então eu copiei esse texto e salvei em reverse.sh. E a gente abre um servidor http.server com Python para a máquina realizar o download da reverse shell, né? Então a gente pode ver se a máquina tem curl. A gente passa o meu IP. Vou pegar o meu IP aqui. A porta do meu HTTP server e o arquivo que ele vai realizar o download. Vou colocar como output reverse heavy.sh. Pronto. Então a gente realiza o download. A gente tem um log aqui que ele fez a requisição GET mesmo. Então, bem provável que ele realizou o download. E agora a gente abre uma porta, né, para receber a conexão shell reverse. Vou aumentar um pouquinho. E a gente executa o arquivo que a gente realizou o download. Aí aqui a gente já recebeu a shell. A gente pode ver se tem Python. With Python 3. Acho que eu escrevi errado. Eu não sei o que aconteceu, mas vamos dar um ls aqui. Tá, ele tá funcionando normal. Será que eu tô escrevendo errado? With Python 3? Eu escrevi errado. Tá, beleza. Então aqui a gente faz uma shell interativa. Não vou estar explicando muito sobre, porque eu acredito que vocês já saibam. Faltou aspas. Pronto. Eu vou exportar também um terminal. Extern. E para melhorar mais ainda a shell, vou dar um Ctrl Z e vou utilizar o STTY. Agora a gente consegue limpar a tela. Beleza. Agora entra a parte mais difícil da máquina. Eu vou estar explicando. Primeiro que a gente está num Docker aqui. Eu vou estar explicando como funciona o Docker e como funciona o processo para a gente conseguir fazer o Docker Escape. Que é para a gente sair do Docker, né? Então vamos lá. Eu vou abrir esse artigo aqui que eu salvei sobre Docker. Ele fala sobre namespace versus cgroup. E vamos lá. Essa imagem aqui é bem legal.
eu vou explicar primeiro o que é namespace, tá? Primeiro que o container, ele tem o intuito de ser isolado do sistema operacional, diferente de uma VM, né? Então, o namespace, ele basicamente limita o que você vê, né? Tá escrito aqui. O que ele quer dizer com isso? Você consegue... O namespace, ele tem o intuito de isolar o container da máquina e de outros containers. Então, tem o namespace para isso. Aqui ele explica exatamente o que é namespace. Inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre, eu recomendo vocês darem uma olhada aqui nesse artigo que eu vou estar deixando na descrição. Ele e mais alguns outros. E o namespace, o Docker Engine, ele utiliza essas namespaces no Linux, que é a PID, é uma namespace para isolar processos. Então, a gente tem o processo da máquina e tem o processo do container, do host, né, que criou o container, e do container. Quando a gente tem uma namespace PID, a gente isola os processos. Então vai ficar o processo da máquina com a máquina e a do container com o container. Eles não têm relação um com o outro. Também a gente tem o de network, que ele vai fazer a mesma coisa, só que com a interface de rede. Então a interface de rede, ela vai ser diferente. A do container não vai ter relação nenhuma com a do host. Eu acho que tem também de Interprocess Communication, tem de Mount, tem outras que vocês podem dar uma olhada, mas eu vou falar sobre a PID mesmo. E, bom, agora que vocês já sabem o que é a namespace PID, eu vou estar mostrando o que é a misconfiguration que tem nesse Docker, que permite eu explorar a vulnerabilidade que eu vou falar agora. Então, essa página aqui do Hacktricks, ela fala sobre escalação, meio que um Dockerscape através do host PID. Então aqui, esse é o comando que provavelmente a pessoa que subiu o Docker, que é esse container, que ela executou. A gente pode prestar atenção só nessa parte aqui, ó. Vou até dar um zoomzinho. Que é o --PID é igual a host. Essa flag que está sendo setada quando o cara que subiu o Docker, subiu ele, né? Ela está dizendo que o namespace PID ele está sendo compartilhado com o host. Então, aqui a gente tem o isolamento, né, do namespace. E quando a gente seta essa flag aqui, PID igual a host, a gente está meio que juntando os processos. Então, eu consigo ver o processo do host através do container, porque todos os processos estão juntos, eles não estão sendo isolados por conta dessa flag. Então, se a gente der um PS ao X, tem muito processo aqui, e os processos que estão sendo mostrados aqui são do host que subiu esse Docker também. Então, isso é uma puta de uma vulnerabilidade, e eu vou explicar agora por quê. Então, a gente sabe que no Linux tudo é arquivo, né? Então, a gente tem esse diretório que é o /proc, que ele fica armazenado os processos. Se a gente der um ls aqui, ele vai ter o 1, o 2, o 3, vai ter todos os processos aqui, e cada processo desse é um diretório. Se a gente entrar no, sei lá, processo 10 e dar um ls, ele tem vários diretórios também. Eu recomendo vocês darem uma olhada por fora, porque é muita coisa para explicar, mas eu vou estar explicando o que é o diretório CWD. O CWD, ele é o diretório onde foi executado o processo. Ele indica onde foi executado o processo. Então, por exemplo, se a gente executa um processo no barra, na raiz do sistema, o CWD desse processo, quando a gente entra em CWD, ele deve apontar para o barra. Aqui a gente não tem permissão, mas ele deve apontar para o barra, porque ele mostra exatamente onde foi iniciado o processo. Então, beleza, sabendo disso,
a gente sabe que os processos entre o container e a máquina estão sendo compartilhados. E caso a gente consiga ler algum processo da máquina que foi do host que foi executado no barra, a gente consegue ler a raiz toda da outra máquina. Então essa é a vulnerabilidade. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas agora eu vou rodar um script e vai facilitar o entendimento, eu acho. Então eu vou abrir um terminal aqui, que eu deixei salvo Hacking Club. Eu deixei salvo aqui como arquivo oculto para vocês não terem spoiler. Aqui, ó, script. E esse script aqui, ele basicamente vai entrar, na verdade entrar não. Ele vai ver cada processo que tem execução e vai entrar em cwd/root. Então, ele vai, caso tenha algum processo que esteja rodando no barra e eu consiga acessar o /root, eu vou ver o diretório /root do host que subiu esse Docker. Então, eu vou executar aqui o script. A gente consegue ver que ele retornou o /root desse host que subiu o Docker. E o PID dele a gente não sabe, mas o que a gente poderia ver? Eu não estava conseguindo mostrar qual era o PID, mas aqui deu certo, ó. Eu escrevi errado o conteúdo, mas o PID 2023, se a gente entrar nele aqui em CWD, ele foi iniciado no barra. Então a gente tem acesso ao barra todo da máquina que está hospedando o Docker. Então a gente tem meio que um Docker escape, entre aspas, né? A gente pode entrar, por exemplo, em /root e pegar a flag de root.